um texto que tem me chamado a atenção nesses dias, até já mencionei em outras mensagens, e me senti impulsionado a pelejar com os irmãos mais uma vez acerca desse texto. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, e o versículo 44. João 11, 44. Onze 44 diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Esse texto está falando de Lázaro. Esse texto está falando de Lázaro. Não é? Todo o capítulo 11 gira em torno da ressurreição, da morte e da ressurreição de Lázaro. Não é? São 3 episódios na Bíblia em que Jesus intervém para ressuscitar alguém. No primeiro, só para a gente lembrar, dar um lustro nas nossas lembranças, a primeira figura que Jesus traz para a gente lembrar é a filha de Jairo, não é? Quando ele chegou na casa de Jairo, ela havia acabado de morrer, acho que ainda não tinha nem esfriado o corpo, não é? E Jesus foi lá e a ressuscitou. Depois o filho da viúva de Naim, que na pior das hipóteses havia morrido no dia anterior ou 2 dias antes, porque a mãe já ia com um grupamento de pessoas para levar o filho para ser enterrado, né, para ser sepultado. E Jesus ressuscitou aquele moço. E o último caso é esse de Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias. Havia uma crença entre os judeus que quando a pessoa morria, o espírito dela ficava ali em volta dela durante 3 dias. Até que, a partir do 4º dia, ele ia embora, então, para a eternidade. Não é? A gente entende que não é assim. As leis da eternidade são diferentes das leis do tempo. Nós entendemos que quando você sai do tempo, você entra na eternidade. Não é? Hebreus 9, 27 diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então ele morreu. Se ele tem Jesus, ele não entra em condenação, não entra em juízo. Se ele não tem Jesus, ele imediatamente já entra em julgamento. Como é que a gente sabe disso? Por pessoas que tiveram experiência de quase morte e foram trazidas de volta à vida. E a maioria dos relatos é que a vida da pessoa começa a passar em flashes assim, do fim para o começo. Quer dizer, quando as lembranças começam a vir passando, a pessoa já está entrando em julgamento. Aí, como ela é trazida de volta, o julgamento cessa, não é? No caso de Lázaro, Jesus deixou passar 4 dias para não ter nenhuma desculpa de que o espírito dele ainda estava por ali, era só mandar voltar para o corpo. Nesta situação, então, a gente já conhece toda a história de Lázaro, e eu queria enfatizar só esse versículo 44, porque depois do que ocorreu, Jesus chegou, não é? A frustração das irmãs Marta e Maria, uma frustração muito grande, a frustração dos amigos que estavam ali 4 dias depois, ainda tinha gente ajudando a chorar, porque Lázaro era uma pessoa querida em Betânia, uma aldeia pequena lá perto de Jerusalém, 3 quilômetros de Jerusalém, e
e os amigos ali, não é? Quando Jesus chegou, Marta e Maria, todas as duas, por sua vez, disseram para ele: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, tem uns negócios assim, umas frustrações, não é? Umas coisas que você vive, situações que depois, mais tempo, passado algum tempo, você diz: por que eu não orei nessa direção? Por que eu não fiz desse jeito? Por quê? Por quê? Não é? E você fica tentando achar explicações para alguma coisa que não tem explicação. Nós vivemos numa época, já falei isso, outras pessoas falaram, outros pastores já publicaram, que a igreja está mudando de endereço, não é? A igreja está sendo levada devagarinho para ir morar na eternidade. Ainda estão ficando aqui na terra os piores, por isso que nós estamos aqui. Mas quem está pronto para ir embora, ele já está levando logo, não é? Está até perigoso você falar com Deus: Deus, eu estou pronto. Eu estou só dando um exemplo. Né? Você fala com Deus assim, já que está pronto, vai embora. Estou só dando um exemplo aqui, né? Parece a história do mestre que estava lá sentado no monte, e o seu discípulo então chega para ele, não é? Mestre, como é que é esse negócio de fé? Porque a Bíblia diz que tem que ter fé, não é? E o mestre falou: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não é? Não é do tamanho, desculpa. Se você tiver fé como um grão de mostarda, dirá a este monte: monte, ergue-te, lança-te no mar. E o monte começou a tremer assim, e ele bateu: monte, eu estou só dando um exemplo. Não é agora que você vai, não. Então, é assim, não é? De repente Lázaro está morto, e o sonho da família foi embora, e aí as irmãs olham para Jesus e dizem assim: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Os amigos dizem assim: não podia esse, que curou tanta gente aí, ter impedido que Lázaro morresse? Não é? Ele podia ter feito alguma coisa, chegado a tempo, impedido. Mas Jesus já tinha avisado para os discípulos lá atrás que era para a glória de Deus. Não é? Era para a glória, era para que se manifestassem nele as obras de Deus. E foi, não é? E aí Jesus chegou, nós conhecemos a história, ele perguntou onde é que era o sepulcro, e elas disseram: tá bom, vamos lá. E quando chegaram perto, também os amigos foram: vamos lá chorar junto. Não é? Foram chorar no túmulo, vamos lá também. E aí Jesus olhou para os amigos assim, olhou para o sepulcro e disse: tirem a pedra. E os amigos foram lá e rolaram aquela pedra da tampa do sepulcro. Né? Maria ainda chegou para ele: Senhor, a cheira mal, é de 4 dias, mexe. Né? E aí Jesus chamou a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Aí o versículo 44 diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Todas as versões que eu consultei dizem que eram ataduras de linho, faixas de linho que amarravam os pés e as mãos, não é? Eu me lembro quando meu pai faleceu, que isso ali domingo, depois das 9 da noite, e imediatamente o homem lá da Unimed, o enfermeiro da Unimed, que tinha ficado de plantão até então, foi lá, né? Papai estava de lado, virou o corpo dele, botou as mãos assim, né? Juntou os pés, para não dar trabalho para o pessoal da funerária, não é? Então ele junta tudo assim, para a hora que o corpo esfriar, já, a hora que chegar a rigidez, já está na medida, né? No ponto. Então ele arrumou aquilo, ficou lá, eu fiquei, a minha irmã caçula, que tinha a chave da casa, ficou para esperar a funerária, e lá pelas 11 horas chegou um carro, parou,
e desceram 2 homens e trouxeram o caixão até a porta, deixaram do lado de fora assim, e entraram, e lá na cama havia 2 lençóis, um pegou assim do lado, o outro pegou do outro, juntaram e vieram trazendo e puseram lá dentro do caixão, não é? Eles já estão acostumados com aquilo, para eles era só mais um corpo, era só mais uma estatística. Mas para eu que via assim passando, não é? E era o corpo do meu pai, não era meu pai, não estava mais ali. Mas, sabe, é um negócio assim, né? Como passaram com aquilo e puseram dentro do caixão, e juntaram o caixão e levaram e foram embora, e aí trancamos a casa, e eu vim para cá, e a Vanilde foi para a casa da outra irmã. Sabe, tem umas situações assim, lá estava aquele homem amarrado, né? Os pés, as mãos e um lenço tampando a cabeça. E eu posso imaginar, e era sobre isso que eu queria falar, que às vezes nós vivemos uma vida espiritual parecida com essa descrição de Lázaro. Lázaro, quando Jesus o chamou, ele recebeu vida e saiu, não é? Todo empacotado, pulando. Ele não estava... Primeiro eu achava que ele estava todo envolvido, mas o texto diz, e todos os versículos, todas as versões que eu li falam que eram os pés e os braços amarrados, não era todo o corpo, um encharutado de gases, né? De panos, não. Então, ele pôde vir pulando até sair do lado de fora. Estava vivo, não é? Mas estava amarrado. Sabe, eu tenho estado pensando nessas coisas. Eu já contei aqui, algum tempo atrás, a história de uma irmã, como é um assunto que tem mais de 30 anos, alguns irmãos aqui já conhecem, mas como nós estamos gravando também para a internet, vai identificar outras pessoas, né? Outras pessoas vão sentir com coisas parecidas. Então era a história daquela irmã, filha de crentes, que ela veio nos procurar para a gente orar por ela, e ela contou que ela arranjou um namorado, e os pais foram contra o namoro. E ela disse, os nossos pais foram contra, só para fazer pirraça eu engravidei dele. E aí agora engravidou e veio o primeiro filho, e ela disse, e ele foi trabalhar lá no norte do Brasil, ficou 2 anos por lá, e eu me virei sozinha naqueles 2 anos com o meu filho, e ele, quando voltou, eu estava com tanta saudade dele, que de repente estava grávida de novo. E aí ela disse assim, e eu fui num centro espírita, e fiz uma encomenda e amarrei aquele homem para ele não ir embora mais. E ele se casou comigo, e agora nós temos 4 filhos, e as latas estão sempre vazias, e há sempre brigas, e há sempre problemas por causa disso. Aí eu perguntei para ela, isso era uma sexta-feira, a reuniãozinha que a gente tinha de libertação, perguntei se ela queria desamarrar o marido, né? E ela concordou, e havia um grupo bom, e a gente orou e quebrou aquela obrigação. E sabe o que aconteceu? A reunião terminou 10 horas, uma irmã da igreja deu carona para ela, levou ela até em casa, e quando ela entrou dentro de casa, o marido fechou o tempo para cima dela, brigou tudo que sabia, e brigou, isso há 30 anos atrás, isso não é na hora de mulher estar na rua, não sei o quê, não adiantou explicar que estava na igreja, que foi uma irmã que trouxe de carona, nada demovia o homem. O homem juntou 2 malas de roupa e foi embora. No outro dia cedo, a irmã que tinha dado carona para ela disse, pastor, a fulana ligou para mim e disse que o marido foi embora. Eu falei, claro, ela desamarrou ele. Claro, foi embora, está desamarrado, foi embora. Aí 2 horas da tarde, a irmã dele, porque foi para a casa da irmã, trouxe ele de carro, parou lá na porta, e ele voltou para dentro de casa com as 2 malas.
mas agora ele não estava mais amarrado, não é? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes a gente tem situações que nos mantêm amarrados. Está vivo, mas está preso, está amarrado, está obrigado, não é? Uma irmã que veio aqui, trazida por uma outra conhecida dela, crente que já tinha ministrado aqui, ela contou que ela já tinha 60 anos, 5 anos de convertida, e a situação dela era esquisita. Ela não podia se interessar por um homem, que o homem morria. Não gostei do fulano, pá, e ele morria, né? Irmãos, nós chegamos a essa, depois de 2 horas de conversa, porque a vida da mulher era tudo certinha, não tinha problema. Que não sei, pastor, esse é o meu problema, eu gosto de alguém, ele morre, fica doente e morre. Até que depois de 2 horas conversando, ela contou que antes de ser crente, um dia ela foi a uma cartomante, e a cartomante pôs lá as cartas, e uma das cartas era a carta da morte. E a mulher falou com ela: essa semana vai morrer alguém da sua família. E ela disse: naquela semana o meu pai morreu. E ela pensou: essa daí é boa. Passados uns tempos, ela foi lá fazer uma outra consulta. E nesse dia, a cartomante não estava, estava um pai de santo. E ele incorporou lá e falou com ela que a pombagira que tomava conta dessa pessoa era muito ciumenta e que ela não ia deixar aquela mulher se casar, que todo homem que ela se interessasse, a pombagira ia e matava. E era o que estava acontecendo. Chegou num ponto que ela, se isolou. Não posso olhar para alguém, sabe? Aí a gente orou, quebrou isso, não sei, não vi mais a irmã, não é? Esse é um dos problemas que a gente enfrenta nessa área de cura interior e libertação, que na maioria das vezes as pessoas não voltam, não é? E aquela irmã, pelo menos aquilo foi quebrado. Por que aquilo entrou na vida dela? Porque quando lá a entidade falou com ela que ia ser ciumenta e etc, ela acreditou naquilo. E pronto, virou verdade para ela, não é? Um senhor que eu conheci, foi membro da minha igreja no meu primeiro pastorado, ele um dia me contou, ele era filho de uma prostituta e foi criado dentro de um prostíbulo. Quando se casou, já casou com a esposa grávida, não é? E os filhos, e vieram vários filhos. Ele era, na época, ele era da Guarda Civil Municipal daquela época, 30 e tantos anos atrás, e uma das maneiras de aumentar salário era ter filhos, porque vinha o abono do filho e tal, salários não aumentavam, mas quando tinha um filho tinha mais um pouquinho de abono, e os pais então aumentavam o seu salário fazendo filhos. E ele teve uma porção de filhos, e a maioria não deu certo no casamento. O que eu quero dizer com isso? É que há muita gente amarrada por aí, há muita gente presa, não é? E que precisam de ajuda. Olha o que Jesus fez. Primeiro ele falou com os amigos: tirem a pedra. Depois falou de novo com os amigos: desatai-o e deixai-o. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem situações que você não resolve sozinho. A maioria delas você não resolve sozinho. Claro, tem situações, vamos dizer assim, se você precisa perdoar alguém, você não precisa ir lá na pessoa e dizer para ela: eu vim cá para te perdoar. Não precisa, você pode perdoar a pessoa lá da sua casa. Se tiver difícil, aí você precisa de ajuda. Na maioria das vezes, a pessoa precisa de ajuda porque precisa de uma testemunha, no mínimo, de que ela perdoou.
porque né, não, eu perdoei fulano. Tem muita gente que já perdoou assim, né, daqui para frente, e não botou o coração. Jesus falou que tem que perdoar do íntimo, foi Jesus quem falou, não é? Então tem muita gente que já perdoa assim, da boca para fora. E quando você verbaliza que perdoou alguém e tem alguém para servir de testemunha, isso tem valor na eternidade. Por isso que a maioria das coisas não deve ser feita sozinho. Se você tem que pedir perdão, aí é outra coisa, você tem que ir lá falar com a pessoa, olha, eu vim pedir perdão, né? Mas se você pode perdoar, você pode até abrir mão do prejuízo sozinho. Mas a maioria das coisas que produzem amarrações na vida das pessoas precisam de ajuda. Por isso que Jesus falou, desatai-o e deixai-o ir, né? Então, precisam de ajuda porque na maioria das vezes não conseguem fazer sozinho. Precisam de ajuda para não deixar para depois. Irmãos, que como é terrível esse tal de deixar para depois, né? Você já ouviu falar que segunda-feira é o dia universal do regime, né? Todo mundo vai deixar para começar o regime segunda-feira. E aí na segunda ele esquece e empurra para outra segunda. E a vida nossa muitas vezes é assim, você sabe que precisa de ajuda. Ah, mas deixa passar esse final de semana. Ah, mas deixa passar o aniversário. Ah, mas deixa passar, e você começa a colocar marcas lá para frente. Sabe como chama isso? Procrastinação. Deixar para depois. E muitas vezes na vida da gente, a gente não consegue libertação porque está deixando para depois. Às vezes tem até gente assim com um ar tão piedoso que chega a dizer assim, não, quando o Senhor tocar no meu coração, eu vou. Desatai-o e deixai-o ir. Eu queria dizer que, como naquele caso lá, há pessoas dispostas a botar a mão lá naqueles panos fedorentos, panos que ficaram enterrados lá com os pruridos, com os líquidos do corpo, aqueles dias todos, uns negócios feios, mas tem gente que está disposto aí a colocar a mão para soltar os laços, os nós, porque a gente não dá conta. Lázaro não dava conta sozinho. Tem gente que está só com os pés amarrados. Como fulano não anda, como não vai para frente, não é? Você olha para ele e está lá assim, né? Tem gente que está com os pés e as mãos amarrados. Você já ouviu falar assim, pois é, nessa situação eu estava de pé e mão amarrado. E vai ver que está mesmo. Não é? Estão de pés e mãos atados. Mesmo, não é? Quando você não pode fazer nada. Mas tem gente que, para piorar a coisa, ainda tem um lenço amarrado no rosto, tampando tudo, né? Não pode, às vezes, nem perguntar para que lado que eu saio, né? Para onde é que é a rota de fuga, onde é que é a saída. Sabe? O que prende a gente? O que muitas vezes deixa a gente preso, amarrado? Tem muita gente presa nas suas convicções próprias. E às vezes até convicções teológicas. Não, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas está, né? Se você cutucar o irmão, ele está lá agarrado. Não adianta, se Jesus fez todo novo, mas você não consegue andar, está precisando de ajuda, não é? Tem gente preso na sua ideologia política. Não, ele tem certeza que ele está certo e os outros 99 estão achando errado. Né? É a história lá da mãe que vai ver a parada de 7 de setembro e olha lá aquilo tudo e pergunta para alguém do lado assim, por que os outros 99 estão marchando errado e só o meu filho marcha certo? Né? Tem muita gente grudado nas suas convicções próprias. Não precisa dar palpite, eu sei errar sozinho.
Parece frase de para-choque de caminhão, não é? Tem muita gente vivendo esses tipos de filosofias, convicções próprias. Tem certeza de que tem pessoas, quando eu vou falar isso, você vai lembrar de alguém logo, logo. Tem gente que tem certeza de que ele é o centro do mundo. Lembrou de alguém, não é? Pois é, fulano ele acha que ele é o centro do mundo, que todo mundo deve girar em torno dele. E que se não fosse ele, Deus estava fracassado aqui na terra, porque ele é que é a esperança de Deus nessa terra. Tem gente preso nas amarras do passado. Eu dei 3 exemplos, mas eu posso citar mais alguns outros aqui agora, sem precisar vasculhar a memória, porque a gente lida com isso todo dia, né? Vai numa dessas igrejas grandes que tem ministérios específicos e você vai descobrir que a fila é grande e que quando não tem uma fila grande tem um pagamento grande para ser feito. E é até didático, porque quando você paga bem para um negócio, você valoriza aquilo, né? Não, lá o negócio é caro, então as pessoas têm que ir, para ir tem que valorizar, não, tem que aproveitar cada minuto, e não aproveita nada. Você já hospedou num hotel, numa pousada, que você levanta de manhã, e aquele café da manhã tem centenas de itens ali para ser comido, e você come 3 ou 4, bota numa sacolinha uns 3 ou 4 pão de queijo para você vir comendo pelo caminho, não é? E não aproveita nada daquilo. Mas está lá, você pode aproveitar, mas você não quer arriscar. Eu conheço mussarela, conheço presunto, conheço pão de queijo, por que eu vou arriscar com esses outros? e não aproveita. Há muita gente presa nas amarras do passado, procurando culpados. A culpa não é minha, né? É do meu pai, é da minha mãe, do meu avô, foi o meu bisavô que fez um trato lá e a gente está pagando até hoje, e a gente fica procurando culpados. Culpados ou não, o que interessa é sair daqui desamarrado. Isso é estar livre, não é? Jesus falou de uma tal de vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tem que ser honesto, é alguma coisa que a gente ainda não experimentou. E se experimentou, ficou na saudade, porque a gente está, né? Está comendo arroz, feijão e banana todo dia. É gostoso, mas devia ter mais alguma coisa no cardápio. Não é? Então, muita gente presa nas ansiedades, nas coisas que a gente não pode. Vou falar isso agora aqui, não é? O versículo 44 começa com saiu aquele. Sabe, às vezes, na nossa zona de conforto, a gente não quer sair. Não, e olha, já chega. Tem um livro, o título é E Agora, Senhor? Esse livro foi escrito há mais de 20 anos. A autora Kay Goldbeck, ela escreveu um livro, não é? E o primeiro capítulo, o título é Morri. Ela morreu. Ela sofria de um tipo de degeneração, tipo esclerose múltipla, e ela ficou muitos anos internada no hospital, cheia de agulhas, aquele negócio, e eles iam prolongando a vida dela, mas era só sofrimento. E aí, chegou um dia que ela morreu, ela conta no livro dela, morreu.
E aí ela se viu livre do corpo assim, e começou a flutuar leve, começou a subir, e está subindo satisfeita, não é? E dá de cara com Jesus, e Jesus falou com ela: você vai ter que voltar. E ela disse: mas voltar para aquelas agulhas, voltar para aquele hospital? Ela já vivia, passou já anos morando no quartinho da morte, que o hospital tinha um quartinho assim, que quando mandava para lá, estava encomendado, e ela conseguiu sobreviver ali alguns anos. E ela: mas voltar? Você vai ter que voltar. E aí, de repente, ela se viu entrando de novo no corpo, porque o pessoal fez lá processos de ressuscitação e trouxeram ela de volta à vida. Mas ela falou com Jesus: não tem nada que para no meu estômago, não tem nada, eles já tentaram de tudo, nada. Então eu não tenho como sobreviver, não é? Não tem dieta, não tem nada. E Jesus falou com ela: fala para te darem leitelho, leite em pó, né? Na dieta dela. E quando ela voltou, que se viu cercada pelos médicos e todo mundo, ela começou a pronunciar: leitelho, 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 leitelho. E aí alguém disse: como é que a gente não pensou nisso antes, não é? A gente dava tudo, ela vomitava agora, e começaram, e ela começou a segurar a comida e começou a reagir, e agora pegou umas carninhas em cima dos ossos, e começou a melhorar e a sarar, saiu do quartinho, saiu da enfermaria, foi para casa, e aí ela escreveu um livro. E agora, Senhor? Para que o Senhor me tirou lá? O que o Senhor quer de mim? Não é? Então, há muita gente vivendo aquele negócio: vamos voltar para as agulhas, voltar para ser espetado, voltar para isso, para aquilo. Deixa eu ficar aqui, né? Então tem uma zona de conforto que a gente já acostumou com ela, que se melhorar piora. E a gente vai, não é de botar a cara do lado de fora, é o medo de botar a cara do lado de fora, ficar dentro dessa zona de conforto. Aqui tá bom, né? Tá dando para viver, pagar as contas, tá dando para, não é? Botar mais alguma coisa no cardápio além do arroz, feijão e banana, não é? E tal. Então há muita gente que não vai querer sair porque aqui tá tão bom. Há pessoas que vão dizer assim: Senhor, já cheira mal, não vão mexer nisso, do jeito que tá bom. Tem gente que vai pensar assim: não, se eu sair dessa situação, sabe o que vai acontecer? Eu vou para a vitrine, as pessoas vão me olhar assim: é esse aí, que está escrito aqui no capítulo 12, não é? No capítulo 12, ele ressuscita, volta para casa, e Maria e Marta fazem um banquete, uma festa, e convidam a Jesus, e Lázaro está sentado ao lado de Jesus, não é? É um momento assim interessante, a família toda reunida. Marta cozinha, faz a comida, Maria vem e adora o Senhor, derramando sobre ele um perfume de nardo puro, não é? E Lázaro está sentado à mesa comendo. Então, uma pessoa serve, a outra adora e a outra comunga. Olha aqui, a família toda ali envolvida com Jesus. E se você ler no capítulo 12, lá no versículo 9, diz que as pessoas vinham à casa de Marta para ver Lázaro, que havia ressuscitado, não é? E muitos creram em Jesus por causa disso. Via Lázaro: esse aí, foi esse. Pois é, mas não tem cara de morto, não. Claro, não é? E aquele negócio todo. E tem muita gente: não, se eu sair dessa situação, eu vou virar vitrine, todo mundo vai olhar para mim e dizer: é esse, olha ele aí, ó, foi esse, né? Alguém ganhou um dinheiro na loteria lá em Urucânia, Minas Gerais, e todo mundo cismou que é uma determinada pessoa, porque o lugar é pequeno, né? E ele se esmerando em avisar que não é ele, mas todo mundo acha que é ele, né? E às vezes você não quer ser abençoado exatamente para não virar vitrine,
Há muita gente, eu anotei isso aqui porque eu achei engraçado quando essa frase veio à minha mente. Há muita gente que está tão amarradinho, não é? Tiras de linho, um negócio bonito, aqueles tudo enlaçadinho com linho, laço fechado, que a pessoa está lá assim, oh, mas está tão bom, eu estou me sentindo embrulhado para presente. Não é? Mas desmanchar esses laços aqui, desatai-o e deixai-o. Irmãos, a gente está precisando de alguma coisa diferente disso que nós estamos vivendo. Não é? Nós estamos precisando de alguma coisa que dá aquela chacoalhada assim, mesmo que isso signifique que alguém vai ter que botar a mão nas ataduras sujas. Mas sabe, às vezes a gente está ministrando para alguém e eu falo assim, é a última vez que vai doer. Não é? E a lembrança vem e dói, e a pessoa chora, depois fica resolvido. Porque foi curado. Deus não tem como tirar as lembranças da nossa mente, não vai apagar as nossas lembranças. Ele vai tirar a dor, para não doer. Então você vai lembrar sem que a coisa doa, né? Sem dor. Isso que se chama cura das lembranças doloridas. E a outra coisa é a novidade de vida, não é? Porque as pessoas vão olhar para você e vão saber que houve mudanças. Por quê? Se está tudo do mesmo jeito, eu queria te dar uma notícia ruim, vai continuar do mesmo jeito. Mas a notícia boa é que tem jeito de mudar. Não é? Tem jeito de mudar. E eu tenho pensado nisso e tentado me desafiar para uma vida diferente. Senhor, se eu estou embrulhado para presente, eu renuncio a essa, né? Eu não quero ser embrulhado para presente, não. Eu quero estar desamarrado, andando, vivo, não é? Para ter certeza que eu estou vivo, bater o pé assim, fazer barulho, né? Sabe, às vezes a gente ora e começa a criar frases feitas na oração, né? Senhor, cura isso assim, assim. Senhor, cura aquilo outro. Cura. E às vezes, quando orava pela Jair, eu falava assim, Senhor, estabiliza a sua pressão arterial. Né? Aí eu mudei a frase para os anjos saberem e para o diabo também saber que eu sei o que eu estou pedindo. Não é? Não deixa a coisa virar mecânico, não. Não vai orar só com frases feitas, não. Arranja, troca as palavras, troca sinônimos, muda alguma coisa para fazer, para que o mundo espiritual saiba que você sabe o que está falando. Você não está rezando. Amém? Não é? Então, vamos tomar, assim, atitudes. O que me chamou a atenção no começo foi saiu aquele que estivera morto, porque quando está morto você não sai. Não é? Quando está morto você está mortinho de verdade, né? Está mortinho mesmo. Aí você não sai, não tem nada que te tira daquilo ali. Mas quando entra uma ordem de Jesus e te arranca do sepulcro, primeiro movimento é sair, é vir para fora, porque lá dentro só tem morte, porque lá dentro só tem aquele negócio que te prende, te amarra, te agarra ali. Então, essa é uma hora de mudanças. Nós precisamos começar esse ano, não é, novo, de novas maneiras, não é? De novas maneiras. Então você está desafiado disso. Se você é o embrulhado para presente, peça socorro. E se você puder ajudar alguém que está embrulhado para presente, apresente-se para isso. Diz, Senhor, olha, eu estou aqui para ajudar, né? Se for preciso, chega para o irmão e diz, irmão, eu estou sentindo aí
que tem umas ataduras de linho, um negócio bonito, aí te amarrando. Tem gente amarrado mesmo, cordas de, né, ataduras de linho, coisa chique. Mas alguém colocou um pensamento assim, de que as pessoas mandam flores, não é, num funeral, numa última tentativa de dar aquilo que não deu enquanto a pessoa estava vivo, não é? Que há mais remorso, há mais arrependimentos, e as pessoas mandam aquilo ali numa tentativa que não vai tentar nada, a pessoa já está morta, não vai ver nada daquilo, não é? Homenagens que não homenageiam. O que se há de fazer com aquilo, não é? Então é hora da gente usufruir o que a gente tem por estar vivo, não é? Para lembrar mais uma vez a irmã que falou isso, né? Eu quero que quando a morte vier, ela me encontre vivo, né? Eu quero, esse é o meu desafio, não é? Senhor, a gente não vai entregar os pontos, você não vai já se render, né? Pode botar algema, não, para me encontrar, vai ter que fazer muita força. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Né? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. É hora não somente de estar vivo, mas de viver a vida que está sendo proposta. Amém, amém. Vamos caminhar, não é? Nós vamos estar